Hoje eu tenho quase 30 anos e quando eu olho para trás, principalmente para a minha fase da infância, da adolescência, eu percebo o quanto eu me perdi de mim mesma nesse meio do caminho. E quando eu paro para refletir em qual momento da minha vida isso aconteceu, onde eu me perdi da minha verdadeira essência, eu percebo que foi exatamente no ponto onde a internet, a tecnologia, as redes sociais entraram na minha vida. Na minha infância, começo da adolescência, como a maioria de nós dos anos 90, não tinha celular da maneira que tem hoje. Era daqueles celulares de botão, que só fazia ligação e era mensagem de texto que a gente enviava. Eu sou da época onde a gente precisava enviar cartas para poder se comunicar com as pessoas que a gente gostava e que morava distante. Eu lembro como eu amava escrever cartas para as minhas primas que moravam em São Paulo e eu amava quando eu recebia carta delas. Eu sou exatamente dessa época, onde a gente tinha prazer nas pequenas coisas, onde a gente tinha prazer nesses momentos com as pessoas, onde a gente não tinha esse grande acesso, sabe, à vida de todo mundo e nem todo mundo tinha acesso à nossa vida. Era realmente aquelas pessoas selecionadas do nosso convívio que tinham realmente acesso à nossa vida e como as coisas eram diferentes. Como a gente valorizava mais as coisas, como a gente valorizava mais os pequenos detalhes. Como eu disse, eu amava enviar cartas. Hoje em dia eu acho que quase ninguém mais faz isso. E por que eu tô falando isso? Porque recentemente eu me peguei, sabe, refletindo sobre essas coisas, questionando a mim mesma, aonde eu me perdi. Porque quando eu olho para quem eu era na minha infância, eu era uma criança muito criativa. Eu sempre amei ler, sempre amei escrever. Eu lembro que eu não tinha acesso, meus pais não compravam cadernos para eu escrever. O caderno era exclusivo para a escola, eu não podia nem arrancar a folha do caderno. E eu lembro como eu amava escrever, mas por eu não ter acesso, né, a cadernos para que eu pudesse escrever, o que era que eu fazia? Naquela época tinha determinadas séries que a gente terminava a série na escola e a gente não precisava devolver o livro, a gente podia ficar com o livro. E eu lembro que eu usava esses livros antigos, naquelas partes que não tinha nada escrito, e eu escrevia ali. Sabe, eu escrevia romances, eu escrevia poemas, eu escrevia até roteiros de novela, porque eu sempre amei teatro. E meu sonho de infância era ser atriz de novela. E eu lembro que meus pais não deixavam eu fazer teatro, então a minha forma que eu me sentia conectada com aquilo tudo era escrever roteiros. Eu escrevia roteiros de novela, eu escrevia roteiros de peças de teatro na escola. Muitos roteiros de peça de teatro que eu participava de projetos na escola foi eu que escrevi. E eu lembro que eu amava tudo isso. Eu amava ler. Eu acordava, eu mergulhava em livros. Eu pegava, sabe, na biblioteca da escola, tinha a biblioteca pública da cidade, e eu amava ir na biblioteca ler. Eu amava sentar, pegar livros emprestados da biblioteca, tanto da escola como da biblioteca pública da cidade. E como eu não tinha acesso, né, a comprar livros, e eu falo isso, tipo, na minha infância, 10, 7, 8, 9 anos, e até a minha adolescência, até os meus 16 anos, eu lembro perfeitamente que essa era a minha vida. Era acordar, ler livros, eu ia pra escola, eu pegava livros, enfim. E quando eu tinha entre 14, 15 anos, meu pai comprou o nosso primeiro computador para facilitar nos estudos da escola, né? Porque naquele tempo as capas de trabalho eram escritas à mão, a gente sempre pegava alguém que tinha a letra mais bonita para poder fazer aquilo, trabalho de história. Quem é da minha época vai lembrar como que era. E meu pai comprou, né, o computador pra gente para facilitar nos trabalhos da escola, para facilitar nos estudos, que meus pais sempre incentivaram muito os estudos. Para os meus pais, o principal foco da nossa vida era estudar. Então, tudo que facilitasse nosso estudo e tudo que nos ajudasse em relação a isso, eles faziam, sabe? Mesmo sem condições, mesmo se apertando financeiramente, mas eles faziam. Eu lembro que meu pai deu o nosso primeiro computador, meu e da minha irmã, né? Um para nós duas. E a gente dividia o tempo. E foi aí onde tudo começou, né? Os tempos livres já não eram mais apenas lendo. Eu ainda lia, mas eram divididos
com computadores. Antes, o que era todo o tempo livre era lendo, escrevendo, assistindo também desenhos que eu amava assistir, aqueles desenhos de aventura, desenhos de ficção, que tivesse natureza. Eu era tão criativa que minha mente viajava nesses desenhos e eu amava esses desenhos, sabe? E eles viravam ideias para livros que eu escrevia para mim mesma. Ninguém nunca leu meus textos, eu não tinha coragem que outras pessoas lessem, mas eu escrevia livros e muitos dos desenhos que eu assistia me dava esse escopo para a imaginação, sabe? E eu amava tudo isso. Só que a partir do momento que eu tive acesso ao computador ali, para quando eu quisesse, porque antes, se a gente quisesse mexer no computador, tinha que pagar a lan house pra ir, também não era sempre. Era quando tinha trabalho da escola, a gente podia ir, senão não ia perder tempo em lan house acessando o computador. Meus pais não davam dinheiro pra isso. Era realmente quando precisava fazer algum trabalho, pesquisar alguma coisa, enfim. Mas a partir daquele momento eu tive acesso ao computador para quando eu quisesse mexer, né? Quando quisesse, tinha ali livre acesso. Então, os meus momentos livres, onde eu escrevia, onde eu lia, passaram a ser ocupados por esses momentos, né? De tecnologia. E é exatamente aí que eu percebo onde tudo começou, sabe? O declínio desse meu eu mais autêntico, criativo. E eu percebo que hoje a gente é muito assim, né? Tudo que a gente quer tá ali de fácil acesso na internet. Então a gente tá pensando menos, tá se tornando pessoas menos criativas, que pensam menos, sabe? Eu vi até uma pessoa falando assim que a gente tá ficando mais burro, nossa geração está emburrecendo. E, embora é um termo que eu não gostaria de usar, mas eu acho que é basicamente isso mesmo. E eu falo refletindo pra mim mesma, sabe? A minha capacidade de criar, a minha capacidade de pensar foi sendo praticamente sugada pela tecnologia, pelo acesso à internet, pelo vício em redes sociais. Porque antes eu precisava escrever carta para conversar com minhas primas que moravam em São Paulo e agora não mais. Através do Facebook, das redes sociais, ali eu conversava quando eu queria. Se eu quisesse escrever um romance, sabe? Ali na internet tava um acesso muito vasto de ideias, de texto. E embora isso seja bom, né? Porque a gente pode usar esses textos para se inspirar. O problema é quando a gente para de usar nossa própria criatividade para criar textos. A gente para de pensar. Hoje, com as inteligências artificiais, elas têm pensado por nós. Nossa capacidade de pensar, de criar, está quase zerada. E eu falo isso para mim mesma, porque ultimamente eu me peguei tendo preguiça de pensar em textos para postar em legendas de foto. Às vezes eu vou postar foto minha. E quantas vezes eu me peguei com preguiça de pensar uma legenda para eu escrever. E foi onde começou essa minha reflexão sobre isso, sabe? Que me fez refletir. Eu até conversei com meu esposo. Nossa, quem era eu? Que amava escrever. Eu amava escrever poemas, textos, citações, reflexões sobre a vida, romances, roteiros de novela, de teatro. E agora eu tô com preguiça de pensar. De tanto usar inteligência artificial para escrever por mim, para fazer textos por mim. Mas é claro, isso foi desse ano que eu passei a usar inteligência artificial. Até ano passado eu não usava, mas eu não pensava mais, porque a internet estava aí. Eu perdi a capacidade de me sentar para ler um livro. Isso para mim ficou tão entediante que eu não conseguia ler 5 minutos sequer de um livro. Há um ano, mais ou menos, atrás, eu me peguei, eu não lia mais. Eu me peguei refletindo sobre isso. Eu lia um livro por semana na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude. E agora, tinha anos que eu não lia mais um livro. E quando eu peguei um livro para ler, meu Deus, 5 minutos para mim foi uma tortura. Foi aí onde começou a minha reflexão sobre todas essas coisas. E eu percebi, nossa, eu me perdi. Eu me perdi de mim mesma. E eu parei, comecei a pensar em qual momento que eu me perdi. E foi quando eu deixei o vício do celular, das redes sociais, me dominarem. Sabe, sugarem aquilo que pra mim era o meu melhor. Que era a minha capacidade de criar, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de escrever textos. Hoje eu vejo textos lindos na internet que muitas pessoas escrevem e eu penso,
Cara, eu não conseguiria escrever mais nem metade disso. E antes eu escrevia páginas e páginas de texto. E agora eu me peguei com preguiça de pensar, preguiça de escrever, preguiça de ler. Sei que isso não tem acontecido só comigo, sabe? A nossa geração é uma geração ansiosa, é uma geração viciada em telas, é uma geração onde, se você vê uma mãe dizendo assim que não quer dar telas pro filho, acha um absurdo, porque a gente acha tão normal o vício em telas, esse adoecimento da nossa mente. A gente normalizou tanto isso que é um absurdo hoje as mães quando dizem que não querem dar tela para os filhos, porque a gente vê como nós, com o nosso cérebro já desenvolvido, e nós adoecemos por causa disso, sabe? Nós não temos mais prazer em estar com as pessoas. Eu cheguei a esse ponto, eu sempre amei socializar, conversar, estar com pessoas, e eu cheguei a um ponto que eu me sentia sobrecarregada, sabe? Cansada, emocionalmente, mentalmente, quando eu estava com pessoas. E embora a gente tenha normalizado isso e a gente ache bonito muitas vezes pessoas falando sobre essa incapacidade de estar com pessoas, embora a gente ache... E agora o cachorro não vai me deixar gravar. Vamos ver, gente, se eu consigo terminar de gravar, porque o cachorro agora começou a latir, mas eu não vou parar de gravar porque eu preciso sair com meu filho, então vai ser com ele latindo mesmo, vocês me desculpem. Vocês me desculpem o barulho, né? Enfim, vamos lá. Nós perdemos, por mais que a gente normalize, né? Muitas vezes pessoas falarem que não gostam de estar com pessoas, mas não é o normal. Deus nos criou para sermos pessoas sociáveis. Deus olhou para Adão lá no jardim e disse: não é bom que o homem viva só. Nós não fomos feitos para viver só. Nós somos seres sociáveis. E eu perdi essa capacidade de socializar quando eu estava viciada em telas, em redes sociais, internet, sabe? E eu tinha pavor. Nossa, pra mim era um sufoco eu parar pra sentar e conversar com pessoas. Quando alguém ia me visitar, pra mim era praticamente insuportável sentar ali, fazer sala e conversar com pessoas. Eu queria estar trancada no meu quarto, quando não estava trabalhando, claro. Queria estar trancada no meu quarto, mexendo no meu celular, assistindo minha série, sabe? Isso não é vida. Isso não é vida, por mais que a gente normalize isso, mas isso não é vida. Claro, eu amo momentos sozinhas, é bom o nosso momento de solitude, sabe? Recarregar nossa bateria sociável. É muito bom tudo isso. Só que a nossa vida não tem que ser baseada nisso, sabe? A partir do momento que a gente se cansa em estar com pessoas, em conversar com pessoas, isso que não é o normal. E recentemente isso me fez refletir bastante, quando eu me peguei pensando sobre isso, sabe? De como era bom quando eu ia para a roça dos meus avós e lá não tinha energia, não tinha tecnologia, e a gente sentava ali à noite ao redor, todo mundo ali ao redor do lampião, que naquele tempo ainda era lampião. E meu avô contava histórias, minha mãe contava histórias, e ali ficava eu, meus primos, todo mundo ali ao redor ouvindo aquelas histórias. Nossa, e era tão bom. E hoje em dia a gente não vê mais isso. Só que não é só perceber o problema, sabe? Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não percebem que isso é um problema, não percebem o problema que nós estamos, né? E muitas pessoas percebem, mas não fazem nada pra mudar isso. Mas quando eu percebi, nossa, eu tô enfrentando um problema, eu decidi mudar. E aí é onde é o segredo, sabe? E eu quero te convidar com esse vídeo a refletir sobre isso, mas não só perceber o problema, mas tentar mudar. A primeira coisa que eu fiz foi: eu preciso voltar ao hábito de ler. Comprei livros, me forcei a ler pelo menos 10 minutos todos os dias. Hoje eu tô lendo 30 minutos todos os dias, porque, claro, hoje minha vida não é mais a mesma de quando eu era criança, adolescente. Meu tempo não é mais o mesmo, né? Hoje eu tenho casa, eu tenho filho, estudo para concurso, então meu tempo é reduzido. Só que eu tiro todos os dias 30 minutos para ler. 15 minutos à tarde, depois de almoçar, depois que meu filho faz a soneca dele, eu tiro 15 minutos ali para ler. E 15 minutos antes de dormir. É regra, sabe? Eu posso deixar de fazer qualquer outra coisa, mas eu não deixo de ter esses meus momentos de leitura.
Eu me obriguei. Só que hoje pra mim já virou um hábito, porque já tem alguns meses que eu me obriguei a voltar ao hábito de ler. Meu próximo passo é voltar ao hábito da escrita, porque tem muito tempo que eu não escrevo nada. Eu comprei um caderno pra fazer meu caderno de oração, e pra você ter noção, eu acho que tem uns 3 anos que eu tenho esse caderno, onde eu queria escrever orações pra Deus, escrever, sabe? Registrar meus momentos de oração. E eu acho que eu escrevi 5 folhas nesses 3 anos que eu comprei esse caderno. Eu não tenho mais o hábito da escrita, mas é o próximo hábito que eu quero voltar. Eu já voltei com o hábito da leitura. Gente, eu tô olhando sempre pra ali, porque meu filho tá ali brincando, e aí eu tô sempre de olho nele. É um olho na câmera do celular e um olho no meu filho que tá brincando ali fora. Por isso que eu tô sempre olhando pra ali, tá? Mas enfim, eu já voltei, né, com o hábito da leitura. Agora, o próximo hábito que eu quero é o hábito da escrita. Eu escrevo porque eu estudo para concurso e acabo fazendo ali meus resumos. Mas não é a mesma coisa daquela escrita aquela escrita criativa, né? Onde eu simplesmente vou parar, me sentar e escrever. Coloquei na minha mente que eu quero fazer 2 diários. Eu quero fazer um diário para o meu filho. Eu quero dar para ele, tipo, lá no futuro, quando, sei lá, quando eu for partir dessa pra um melhor, ou quando ele casar, eu não sei, eu ainda tô pensando quando que eu vou entregar, mas eu quero escrever um diário pro meu filho. E quero escrever o meu diário com Deus, né? Que eu quero usar esse caderno que eu comprei há 3 anos atrás, que era pra ser meu caderno de oração. Só que eu quero transformar ele não só num caderno de oração, mas num diário com Deus, sabe? Um diário espiritual, onde eu vou escrever sobre minha trajetória, minha vida com Deus, reflexões, sabe, de sentimentos, enfim, eu quero que seja meu diário espiritual. E eu quero sim voltar com esse hábito da leitura, e quero também comprar um caderno para eu escrever o que vier na minha mente. Textos, seja romance. Eu não sei se eu escreveria mais romance hoje em dia, porque eu tenho lido muito teologia. Inclusive, tem um tema bíblico que eu quero sentar para escrever. Nossa, tem anos que esse tema tá na minha mente, tá no meu coração de escrever, e eu nunca coloquei em prática. Justamente porque procrastinava o hábito da escrita. Mas eu quero voltar. Agora em 2026 vai ser o hábito que eu quero reconstruir. Eu quero finalmente tirar do papel, tirar da mente, no caso, né, esse tema bíblico. E assim, eu tenho lido muitos textos, muitos livros de teologia. Porém, recentemente eu voltei a aderir aos livros de romance, ficção, e eu comecei a ler, porque só por eu ser cristã, eu achava que era perda de tempo, sabe? Eu estar lendo livros de romance, livros de ficção. Mas não é. Eu quero voltar a ter essa imaginação, essa criatividade que eu tinha antes. Eu quero me reconectar, sabe, com essa minha versão que eu deixei no passado, que eu praticamente enterrei por causa do vício das telas, das redes sociais. Eu quero me reconectar comigo mesma. E esse vídeo foi mais uma conversa, né, para que a gente pudesse conversar sobre isso, para que a gente pudesse refletir, ressignificar, saber onde a gente errou, sabe? Perceber onde que eu errei e voltar lá atrás, não para remoer o passado ou pensar como eu teria feito, como eu deveria ter feito diferente, não. Mas para que a gente possa consertar, para que esse tempo perdido que a gente teve entregue, submerso nesse mundo digital, mas para que a gente possa se recuperar. Eu tô com quase 30 anos, eu vejo que eu perdi muito tempo de quem eu realmente era, sabe? Dessa minha versão antiga. Mas nem o tempo não tá perdido, né? Nem tudo está perdido, a gente ainda tem tempo de reconstruir nossa vida, de ajudar o nosso cérebro a sair dessas dopaminas baratas e se reconectar com nós mesmos, né? E que esse vídeo sirva também de você. E eu te convido, vamos juntos voltar aos bons hábitos, aos hábitos que realmente importam, sabe? Parar de perder tempo nas redes sociais, porque quando a gente olhar lá na frente, a gente vai ter perdido tanto tempo da nossa vida com a internet, com as redes sociais. Mas que a gente possa finalmente se reconectar, buscar evoluir de verdade,
ajudar o nosso cérebro a se livrar dessa dopamina, a realmente praticar exercício físico, beber mais água, ler mais, escrever mais. Deus nos criou seres criativos e que a gente venha exercer a nossa criatividade da forma que Deus te entregou. Tem gente que é criativa para arte, para desenhar, para pintar, para atuar, seja lá o que for, sabe? Usa sua criatividade para construir peças de madeira. Não sei, cada um tem sua criatividade. Para mim, a criatividade que Deus me deu foi a de escrever, sabe? De ler, de me conectar com a escrita, com a leitura. São coisas que eu realmente amo e que eu deixei perder, mas que eu estou buscando reconstruir. Tudo isso que Deus me deu é realmente zelar daquilo que Deus nos deu. Que você possa vir comigo nessa jornada e que a gente venha reconstruir uma nova vida a partir de hoje.